Ok, deixa eu confirmar se está gravando. Se tiverem qualquer dificuldade com o áudio, me avisem. Eu não estou muito acostumado com esses microfone de gamer do meu filho. Então vamos lá, galera. Hoje a gente vai falar de blefaro superior e na próxima semana de blefaro inferior, porque é muita coisa, é muito texto para um dia só. Vai bugar a cabecinha da galera. Bom, essa aula já vai demorar mais de uma hora, provavelmente. Bora. Antes de começar, agradecer a galera que ajuda lá no curso, né, no dia a dia. Os nossos professores, Francine, Lorena. Larissa não está mais, é minha irmã. Sigo carreira solo agora. Tiago, Lerine, Gabriel, Thomson, Ana, Aldeir, Raíssa, Alessandra, Carol, que é cimentadora, Maiara e a Bia. Deve ter mais alguém que eu estou esquecendo aí. Desculpa. Então, vamos começar. Primeira coisa, exame físico. O que que a gente bateu o olho no paciente que chegou lá na sua clínica querendo fazer blefaro? O que que você vai olhar? Primeira coisa, olhar a posição da sobrancelha, tá? Não dá para fazer blefaro no paciente com a sobrancelha mal posicionada, não vai ter resultado. Se a sobrancelha tem pitose, está toda caída, aquilo vai se dobrar por cima da pálpebra, você tira a pele da pálpebra e não muda literalmente nada. E o que que eu tenho que olhar na pitose da sobrancelha? Eu tenho que olhar se a pitose é da cabeça lateral, média, medial, se é toda a sobrancelha, se é os dois terços laterais. E o certo é que a pitose sempre seja corrigida da sobrancelha antes da blefaroplastia. Pode até ser no mesmo dia, mas primeiro vai lá, coloca a sobrancelha no lugar. Ah, qual método eu vou usar, Russo? Castanhares, fronto, lift coronal, temporal, aí é com você. A gente gosta muito de Castanhares, né? Eu acho que é o padrão ouro, que você melhor consegue colocar a sobrancelha onde você quer. Então, primeiro corrija a sobrancelha. O ruim é quando a sobrancelha é caída de forma universal, né? Toda ela. Porque aí você tem que fazer o Castanhares em toda a extensão da sobrancelha. E isso eu só consigo fazer em paciente idoso, porque a cicatriz fica um pouco melhor, né? Que a pele é mais flácida. Exceto se o paciente tiver aquela micropigmentação horrorosa, pretona na sobrancelha inteira. Aí é tranquilo. Corta dentro da micro e vai ficar tudo bem, né? Agora, paciente sem micropigmentação tem que ter muito cuidado, porque é uma cicatriz para sempre. E o que a gente mais vê é essas brigas aí, né? De cicatriz mal posicionada, longe da sobrancelha. Toda semana alguém me manda, Rusa, como é que eu resolvo isso aqui? Ou fez muito alto e a cicatriz ficou toda visível acima da sobrancelha, ou fez muito baixo e arrancou os pelos todos da sobrancelha do paciente. Então tem que ter técnica, tem jeito para fazer isso. E não é todo paciente que dá para fazer, tá? Chega um paciente lá muito bonita, jovem, eu não faria castanhares nela. Pode até não ficar cicatriz, mas se ficar vai ser catastrófico, né? Pitose palpebral. Pitose palpebral é quando a pálpebra ela se abre, né? A fenda palpebral, ou seja, se chama de abertura do olho, ela é menor do que deveria ser. Deixa eu ver se tem uma. Vou explicar aqui. Então, ó, tá vendo aqui, ó, a margem da pálpebra superior? Em vez de estar aqui, ela vai estar cobrindo aqui uma parte da pupila. Isso é pitose. Então a pálpebra está caidinha, cobrindo aqui uma parte da pupila. A gente chama de pitose palpebral. Vai ter foto mais para frente explicando, tá? Isso geralmente é o pessoal da oftalmo que faz a cirurgia da pitose. É outra coisa, não adianta querer fazer blefaro, isso é outra barbaridade. Russo, eu vou fazer uma blefaro aqui para ver se abre mais um pouco o olho do paciente. Não tem nada a ver. A pitose palpebral, ela não é porque a pele está sobrando e está pesando. É porque o músculo que abre o olho, o músculo elevador da pálpebra, ele é mais fraco do que deveria. Então, ele não tem força suficiente para abrir o olho o tanto que deveria, para fazer, né, a abertura da fenda palpebral da forma que deveria. Então, se você tirar um pouco de pele ali, você vai tirar, não vai mudar absolutamente nada. O paciente vai ficar bravo, tá? Então, tem que saber examinar, ver que o paciente que a pupila está sendo coberta pela pálpebra, tá? Acho que deu para entender, né? Excesso de pele. A maioria das pessoas olham é isso primeiro, né? Se a pálpebra está redundante ali, flácida, quase que subindo sobre os cílios. Bolsas de gordura, se tem herniação, se não tem, a gente vai na borda lateral da órbita, aqui na lateralzinha do olho, e aperta, faz uma pressãozinha para ver se
a bolsa fica mais evidente ali na região média e medial. E isso aqui, ó, eminência malar e da córnea. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui, ó, a córnea está anterior à eminência malar aqui, que está posterior. Ou seja, o cara tem uma hipoplasia dessa região aqui. Isso é que é chamado de vetor negativo. É outra coisa que você tem que olhar no exame. Por quê? Esses pacientes toleram muito pouca retirada de pele da pálpebra inferior aqui, tá? E na superior também, você tira um pouquinho, parece que dava, mas o paciente fica com lagoftalma, ou seja, ele não consegue mais fechar completamente as duas pálpebras, né? Fazê-las ficarem, encontrarem, como se fosse uma cortininha e fechar completamente, cobrindo a córnea. Porque esse olho ele é protuso para fora. Tá bom, muito cuidado com esse vetor negativo. Então, aqui. Nesses pacientes é muito comum a gente vir e injetar gordura aqui, fazer a lipoenxertia da região malar, para dar uma sustentação aqui e empurrar isso aqui para cima. Então, um pouquinho de anatomia é obrigatório, não tem muito jeito, né, de fugir disso. Comissura, ó, aqui está o nariz, aqui está a região temporal, tá? É, vejam que a gente fala aqui, ó, a abertura vertical, e é isso que eu falei para vocês da ptose palpebral, né, quando isso aqui está menor do que deveria. Tem a largura horizontal também. É óbvio que cada pessoa tem um tamanho, um formato, a cabeça é maior, a cabeça é menor, mas em média você tem aqui 3 centímetros de largura, tá? Por mais ou menos aí 10 milímetros de abertura, tá bom? A distância da íris que fica coberta aqui é mais ou menos 1 a 2 milímetros. Mas você não precisa ficar procurando isso daqui. O que você vai observar é a pupila se está sendo coberta ou não pela pálpebra, para saber se tem ptose ou se não tem, tá? Então, a comissura lateral, a lateral, onde as duas pálpebras se encontram, superior e inferior, que é a comissura, ela deve ser em torno de 1 milímetro mais alta que a medial. Lembra que a glândula lacrimal produz a lágrima aqui na lateral, ela vai ser escoada para cá. Isso não é só passivamente. O próprio músculo orbicular, ele tem uma função de bombeamento, né? De direcionar essa, eles chamam de bomba lacrimal, né? Essa função que o músculo orbicular tem de tem um aluno dizendo, eu não estou escutando. Vocês estão escutando, gente? Eu acho que sim, né? Senão alguém já teria se manifestado. Sim, ouvindo bem. Beleza, então é o seu microfone, é o seu fone de ouvido que resolve aí. Então, esse músculo orbicular ele tem essa função que a gente chama de bomba lacrimal e vai direcionar um pouco da lágrima, da produção aqui para o canal lacrimal. Existem doenças, né, que obstruem o canal lacrimal e o paciente fica tendo lacrimejamento, mas ele também pode ter um pouco de lacrimejamento porque o canto lateral está caído. Por quê? Porque o colega foi, tirou pele demais aqui e puxou essa pálpebra para baixo. Aí fica aquele canto baixo, vocês vão ver depois. E aí dificulta um pouco esse direcionamento da lágrima em direção ao canal aqui, tá? Lembra que tem um canal embaixo e um canal em cima, né? Uma aberturinha, um canal não, desculpa. Uma abertura, um ponto lacrimal em cima e um ponto lacrimal embaixo, tá? Isso é importante. E por isso que a gente evita ficar mexendo na gordura da região lateral, para vocês nunca alterizarem a glândula lacrimal, nem tirar ela achando que é bolsa, né? Tá aprendendo, não sabe nem o que tá vendo. Lembra quando as primeiras que a gente fazia, não sabia nem o que estava vendo ali, né? Era igual seguir receitinha de bolo. Então é isso que a gente está falando. Canto lateral mais alto que o medial, tá? E quando ele é Já mais baixo, eles na chamam isso de dúvida, né? canto negativo. Esses pacientes que já Sim, têm eu a vou. cantopexia, que é Se feita eu durante a não for cirurgia na da aula pálpebra amanhã, inferior, vocês você vai tirar conseguem muita fazer esse pele, dar muita treinamento atenção também, aqui, às vezes com valor ela vai evitar um efetivo e tudo? pouco dessa queda do canto, porque você vai prender o tecido no osso, né? No periósteo, e isso vai evitar essa queda lateral. Bom, vou te dar Deixa eu ver quem está falando junto. combinado. Peraí, Tá bom. só um segundo, gente, que eu vou. Tem uma opção aqui para vocês não conseguirem sair do mudo. Eu sempre habilito, mas hoje devo ter esquecido. Participantes. Isso. Pronto.
Ninguém mais pode ativar o próprio som. E a gente consegue fluir a aula tranquilo. Bora, vamos em frente. Essa aqui você consegue ver legal, olha só. Não tem pitose. A pupila tá visível aqui. A margem palpebral não está cobrindo. Mas você tem um escleral show aqui, ó. A esclera, que é esse branquinho aqui, não deveria estar aparecendo aqui, né? Tá vendo? Se você olhar em você aí, olhando para frente, obviamente, né? Provavelmente essa margem palpebral aqui, ela cobre um pouquinho da íris colorida aqui, tá? Então você tem esse escleral show aqui. Isso aqui provavelmente não tem incisão nenhuma aqui prévia. Então é congênito, é envelhecido. A pele natural da pessoa, o formato dele. Talvez o tendão lateral meio frouxo, aí desce tudo, o tarso desce. E também não parece ser uma pessoa idosa, né? Tem bastante cílio, bastante coisa aqui. É próprio da pessoa mesmo. Então, o que a gente falou do canal lacrimal tá aqui, ó. Tem dois pontinhos lacrimal que levam para o canal lacrimal. A glândula lacrimal aqui na porção lateral, tá? Muito cuidado para não confundir ela com bolsa de gordura, pelo amor de Deus. Nunca vi isso acontecer, mas tem gente até injetando detergente na veia dos outros, então tudo é possível. Lembra que na pálpebra superior, então a gente só tira aqui a nariz e aqui a região lateral. Região medial, região lateral. Na pálpebra superior, nós só tiramos duas bolsas, né? Média e medial. Na inferior, se tiver, você pode tirar as três bolsas. Tá bom? Lembra que tem esse músculozinho aqui, esse o oblíquo, né? Entre a média e a medial. Mas só se você for trabalhar em plano mais profundo, se você lesar, o paciente tem que ficar usando aqueles óculos prismáticos pro resto da vida, vai ter diplopia. Complicado, né, gente? Ah, é. Quando você vai explorar a bolsinha da pálpebra superior aqui também, cuidado com a tróclea. Ela está uns 5 milímetros para dentro, né? No rebordo, a região mais alta. Por isso que você não pode ficar cauterizando aleatoriamente aqui, igual um louco, aqui para dentro, quando você faz o acesso, tá? Pega a bolsa e cauteriza só a bolsa. Se você não está vendo, você não vai ficar enfiando o eletro lá para dentro e cauterizando o que você não está vendo. Senão você pode lesar a troca. Triângulo escleral é esse aqui, ó. É o branquinho da esclera de cada lado. Quando você mexe na posição da pálpebra, tira a pele demais, esticou demais num lifting e muda o posicionamento da pálpebra, ela fica mal posicionada, muda o formato desse triângulo aqui. Por quê? É o que a gente viu aqui, ó. Nem tem triângulo, né? Ficou tudo unido aqui. Então é isso que o paciente percebe e fala: ah, minha pálpebra, meu olho está diferente, o formato do meu olho está diferente. É porque você mudou o triângulo escleral. Muito cuidado, o paciente enche o saco. A não ser aquelas loucas que chegam, ah, você faz Fox Eyes, não sei o que, não sei o que lá. Né? O pessoal quer todo mundo virar japonês agora. O japonês quer virar ocidental, o ocidental quer virar japonês. Ninguém está satisfeito. Difícil. Aqui é bem interessante, né? Ó, aqui o normal e aqui o afetado. Provavelmente esse paciente deve ter tido uma sequela de uma cirurgia, por exemplo. Vamos supor, fez uma cirurgia de tumor e desnervou a pálpebra, lesou a inervação da pálpebra. Isso pode acontecer. E aí você teve uma paralisia, perda de força e mau posicionamento. Isso é só uma suposição, tá? Não estou dizendo que foi isso. Eu peguei essa foto na internet, não sei o que aconteceu com ele. Aqui nitidamente a pitose palpebral, a margem palpebral cobrindo. Viu? Vendo? Vocês conseguem ver bem legal aqui. O escleral show, né? A esclera visível aqui em todo o contorno, né? Perdeu a integridade dos triângulos esclerais. E o que mais? Aqui não tem tanto ectrópio em si, que é essa eversão da margem palpebral, né? Esse paciente aqui, eu já mostrei em outras aulas, é um paciente traumato-mobilístico, há muitos anos atrás, eu botei para a gente ver o triângulo escleral. Aqui não tem pitose, tá vendo? Cobre a pupila, mas tem ectrópio propriamente dito, tá vendo? Essa eversão da margem palpebral. Então não confunde escleral show com ectrópio. Escleral show, eu tô vendo a esclera onde não deveria. Ectrópio, além de ter escleral show, tem o ectrópio, que é essa eversão, né, da margem palpebral.
Entenderam? E aí, o que que a gente faz? Faz uma incisão no canto lateral, refaz o que tem que fazer, etc. Esse paciente, eu acho que ele ficou 40 anos desse jeito. Fez uma cirurgia e corrigiu em 30 minutos. Coisa, né? Continuando. Então, o que que é a labela? Quando você vai estudar em livros, você vai ver muito essa palavra, lamela palpebral. Isso é importante, por quê? Porque é uma forma de padronizar a linguagem, né? Para você poder comunicar com as outras pessoas da área. Então, você vai padronizando algumas nomenclaturas, algumas coisas. Então, tem alguns livros que dividem aqui em duas lamelas. Lamelas são essas camadas, ó. Então, por exemplo, tem uns livros que dizem que ela tem lamela anterior e lamela posterior. E outros dizem lamela anterior, lamela média e lamela posterior. Então, se eu falo assim, lamela anterior, por exemplo, estou falando aqui da pele, do músculo orbicular, em algumas fontes. Em outras fontes, aí você já vai ter, o orbicular não vai estar incluído. Então, varia um pouquinho na literatura, principalmente se for da plástica, do oftalmo, qual que é a origem desse livro, né? Mas só você saber que são as camadas palpebrais, tá bom? Mas de maneira geral, se alguém te perguntar em alguma prova, lamela anterior, pele e o músculo orbicular. E a posterior, o tarso, que é esse tecido conjuntivo aqui, como disse a Lorena outro dia, né? Não é cartilagem. E a conjuntiva, que é o que você vê quando você everte a pálpebra e examina o paciente aqui, tá? Então você vê esse livro, por exemplo, só considera duas lamelas, não fala três lamelas. Ah, deixa eu mostrar para vocês aqui. Por que que tem a bolsinha de gordura? Ó, enfraquece as estruturas que deveriam conter essa gordura e ela vai conseguir se ficar mais pronunciada, aparecendo aqui, né? Abaulando, como se fosse uma hérnia, vamos dizer assim, né? Conseguem ver legal aqui? Como é que isso aqui funciona? O músculo elevador da pálpebra se contrai, puxa o tarso para cima, porque ele está preso, né? O músculo elevador está preso, insere no tarso. Então ele puxa tudo para cima e o olho se abre. O orbicular se contrai e o olho fecha. Então o orbicular ele funciona como se fosse um esfíncter fechando, o elevador da pálpebra abre, tá bom? Por isso, quando você lesa o elevador da pálpebra, ou quando você faz botox no paciente, e esse botox difunde, ele perde a força do elevador, aí ele vai ter pitose palpebral por causa disso. Tá bom? A pálpebra inferior ela não tem tanto movimento, né? Ela tem uma posição mais fixa um pouco, meio que acompanha a face. Pedindo para repetir, vou repetir rapidinho então. O elevador da pálpebra se insere no tarso, onde está tudo preso em cima, que é a estrutura que fica embaixo, que serve como se fosse o arcabouço, onde tudo se insere. O elevador, que é inervado pelo terceiro par craniano, ele se contrai, puxa tudo para cima e o olho se abre. O orbicular contrai e fecha. E por isso, quando o paciente tem paralisia e ele perde o movimento do orbicular, perde a capacidade de contrair o orbicular, é feito um acesso e colocado um peso de ouro, literalmente, um quadradinho de ouro, um retângulozinho aqui na pálpebra, para ela pesar e descer, tá? Porque ele tem força para abrir o olho, mas ele não tem inervação para fechar, já que a via é diferente, né? São duas inervações diferentes, tá bom? Se estiver falando alguma besteira, podem corrigir aí, tá? Às vezes eu falo coisa do oftalmo que eu não entendo tanto, né? Então, aqui, ó. Isso aqui, ó, anatomia mais profunda. Rebateu, tirou a pele, tirou o músculo orbicular, para vocês verem a anatomia profunda. Estão vendo aqui, ó? Então, a gente tem, aqui é nariz e aqui é temporal. Olha só que interessante. Essa estrutura de tecido conjuntivo aqui, ó, que é o tarso, aqui quando o músculo elevador ele se contrai, ele puxa isso aqui tudo para cima e o olho se abre. Ele relaxa. Tá vendo o elevador aqui, ó? Inserido aqui. Então ele se contrai, encurta, puxa tudo para cima, o olho abre. Ele relaxa, desce aqui, o olho fecha. Tá bom? O tarso da pálpebra superior se funde com o da inferior e forma o ligamento cantal lateral, que é onde a gente às vezes trabalha para fazer cantopexia. E aqui o ligamento cantal medial, esse é difícil demais de mexer. Não inventa moda não, que você vai se lascar. Tá?
O supratroclear, né? Artéria veia e nervo é um feixe na região mais medial. Eu tô achando que tá tão lateral isso aqui, o supraorbital. Eu acho que ele é um pouquinho mais para cá, geralmente. Se palpar no vocês aí, ó, palpa a borda da órbita, que vocês vão ver que o forame é um pouquinho mais para cá, eu acho. Assim, tá bom. Só desenho mesmo, isso aqui não é real, né? Então, nós temos supratroclear e supraorbital, supratroclear e supraorbital, o troclear mais medial e o supraorbital mais lateral. Eles vão inervar a fronte e vai dar a sensibilidade da fronte. É quem a gente bloqueia antes de fazer laser na testa, né? A gente injeta o anestésico aqui e aqui, direto na cara do forame. Tá bom, gente? Então, guardaram, né? Elevador da pálpebra, o músculo, esse vertical que contrai para abrir o olho. Orbicular, esse circular ao redor, que contrai para fechar o olho, tá? Os ligamentos lateral, ligamento cantal lateral e ligamento cantal medial. Então, isso aqui vai afrouxando, vai perdendo, a aderência aqui na borda da órbita, aí vai ficando com a pálpebra inferior mais mal posicionada, com escleroshow, ectrópio, à medida que vai envelhecendo. Ou se eu tiro pele demais e ele já é meio frouxinho, ele vai descer e aí o paciente vai ficar com ectrópio no pós-operatório, com escleral show. Exagerou um pouquinho na blefra inferior, escleral show. Exagerou muito ectrópio, tá? Você acha que eu não vou ficar entrando muito nisso daqui? Eu acho que vai sobrecarregar a cabecinha de vocês. Ficar falando muito de anatomia, né? A gente não vai fazer prova de título, ligamento de Witt, não. Acho que vou fugir um pouquinho disso daqui, tá? Aqui eu acho interessante. Eu acho que aqui já vai ter um pouquinho mais de prática no dia a dia de quem faz só blefaro, né? Olha que interessante, o tarso, que é esse espessamento desse do conjuntivo aqui. Ele tem essas duas alças, ó, que se inserem aqui na borda da órbita, lateralmente, para formar o ligamento. Já falei várias vezes para vocês. Tem essa alça. Nesse paciente aqui, ó, quando ele foi corrigir, eu incisei essa lateral aqui, ó. A gente incisou a pele e abriu. Eu tive que seccionar e cortar essa alcinha para conseguir subir mais a pálpebra, tá? Porque não estava subindo o tanto que eu gostaria, porque isso aqui estava preso na borda da órbita. E a fixação medial é bastante difícil de trabalhar com isso. Não é tão, é bem mais complicado do que a lateral. Estou mostrando para vocês mais para fins educacionais. Então aqui rebateu, né? Tirou tudo que você está vendo aqui, ó. Tirou isso tudo. Agora vamos para bolsinhas. Ó, então, glândula lacrimal, na vida real ela não é verde, não, tá? Tem a bolsinha mais nasal, a bolsinha mais central. É óbvio que você não vai tirar isso aqui tudo de gordura do paciente, senão ele vai virar o esqueleto, né? Tá? E na inferior também tem que ter bom senso. Se você tirar demais, vai ter que preencher. Antes tinha bolsa, agora vai ter aquela, entre aspas, olheira funda, né? Então tem que ir tirando, não exagera. Eu trabalho da seguinte forma, ó. Eu exponho a bolsa, o que saiu através do músculo eu tiro. O que não saiu eu deixo. Porque gordura também tem função, né? De preencher. Vocês não ficam querendo preencher o pessoal, dar volume porque perdeu com a idade? Então, não é porque a gente está fazendo a cirurgia que a gente tem que tirar tudo. Ah, isso é feio. O paciente perde volume e fica artificial. Eu prefiro, às vezes, ter uma bolsinha residual que eu tenho que tratar num segundo momento, do que tirar demais e ter que fazer lipoenxertia depois. Tá? Então, vejam, muito cuidado. Vocês vão ver lá no curso que assim, cada um faz de um jeito, né? Lá tem os colegas da oculoplástica, tem de 3 ou 4 escolas diferentes, né, que trabalham lá com a gente. Eu faço só uma incisão no orbicular aqui na região nasal, por aqui eu consigo tirar as duas bolsas. Eu não inciso o orbicular aqui, ó, tá? Muito cuidado, se você aprofundar muito aqui na hora de fazer o acesso a buscar a bolsa, você pode lesar ou desinserir o músculo elevador da pálpebra. E o paciente sai da cirurgia de pálpebra com pitose. Já vi acontecer 2 vezes. E também você está aprendendo, fica puxando demais a pele para descolar, quando você está fazendo dissecção com a tesourinha, né? E você mesmo arranca, isso está mal inserido, já no idoso isso vai ficando meio solto, sabe? E aí você mesmo avulsiona e desinsere o músculo elevador.
Lembra que eu falei não ficar cauterizando às cegas a bolsa nasal para não lesar a tróclea, senão o paciente pode ter diplopia. Aqui na lateral, evita ficar cauterizando demais na borda lateral da órbita para não ter perigo de fritar a glândula lacrimal. Ela deve, tá vendo que ela fica por dentro do rebordo aqui, inserida aqui dentro, debaixo do rebordo? Mas lá no curso o pessoal vê com até certa frequência ela prolapsa e fica aqui fora. E aí, quando o paciente está deitado, a gente vê um altinho aqui, ó, igual uma bolsinha mesmo na lateral. É muito comum. É o Matheus que estava lá semana retrasada. Acho que é o Matheus de Florianópolis. Ele até falou: filma isso aí, deixa eu ver, deixa eu ver. Aí te mostrou um videozinho como é a prolapso da glândula. O oblíquo aqui, né, que é o que lesa também, pode dar diplopia. A bolsa lateral da pálpebra inferior é a mais difícil de tirar. Tanto o pessoal chama ela de bolsa da vergonha. Então, quando eu vou tirar a bolsa na pálpebra inferior, primeiro eu tiro a lateral. Porque se você tira as duas mais mediais primeiro, fica mais difícil de achar a lateral. Parece que ela desliza medialmente, né? É, é muito vaso, né, gente? É muito vaso. Então, lembra, a artéria oftálmica é o ramo da carótida interna. Isso não vai ter. Para você fazer cirurgia básica né, de blefaro, isso não vai ter importância para você, mas é interessante saber, né? E a gente tem também os ramos terminais da carótida externa. Então, acaba que tudo meio que se anastomose aqui, os ramos da carótida interna quanto a carótida externa, para constituir essa vascularização. Olha isso que loucura. É por isso que a gente tem que usar uma cânula mais grossinha, né? Para injetar a gordura aqui. E não fazer com agulha. Bom? Aí isso aqui é interessante, ó. Quando você for injetar gordura nessa região aqui, ó, ou fazer preenchimento, sempre vem de lateral em direção ao nariz. Nunca vem de baixo para cima, senão você pode cateterizar isso aqui, ó, e injetar o produto dentro da artéria infoorbitária ou da transversa, porque você vai entrar no Vzinho da junção dos vasos. Então, se você vem de lateral para medial, a chance de você cometer essa heterogenia é bem menor. Eu nunca preencho aqui de baixo para cima com a cânula, eu venho sempre de lateral para medial. Bom, lembra que a drenagem linfática da pálpebra, ela é principalmente para esse linfonodo que fica meio que dentro da parótida aqui. Então, o paciente faz a massagem de medial para lateral, né? A massagenzinha, ele mesmo faz a drenagem linfática se ele quiser em casa, depois tirar os pontinhos, nesse sentido, tá? Por isso que a gente bota o micropore também prendendo de medial para lateral, puxando, para facilitar a drenagem. A inervação, né? A gente vai ter ramo aí do trigêmeo, né? Da primeira e da segunda porção do trigêmeo. Tem ramo frontal, nasociliar, lacrimal e nervo infraorbitário. Eu não quero, vocês não precisam guardar isso tudo aqui, não. O que que eu quero que vocês guardem? Só o seguinte: supratroclear e supraorbital. E o infraorbital e o zigomático facial. Guarda só isso. Supraorbital, supratroclear, infraorbital e zigomático facial, que são pontos de bloqueio que a gente usa para fazer laser e outras coisas. Uso, eu posso fazer só o bloqueio do infraorbital para fazer a pálpebra inferior? Não, não pode. Por quê? Primeiro, porque você não pode só ter bloqueio, você precisa ter infiltração da pele, porque senão ela vai sangrar. Você quer também a hemostasia da adrenalina, não quer? Então não adianta fazer só o bloqueio. E segundo, que antes do infraorbital emergir aqui pelo forame, já saíram ramos lá por dentro, em direção às bolsas palpebrais aqui da pálpebra inferior. Então, quando você faz o bloqueio aqui do infraorbital, não bloqueia, não dá anestesia das bolsas inferiores, tá? Quando você opera com anestesista, às vezes o anestesista vem e faz um bloqueio aqui, ó. Ele entra com a agulha, dando rasante perto do globo ocular aqui, ó. E, inclusive, eu vi dois casos de perfuração do globo ocular por anestesista. É, graças a Deus, não lá no serviço, né? Nos lugares que eu estudei, ou seja, não é problema meu, né? Tentando fazer esse bloqueio aqui, tá? Então, muito cuidado. Não é bloqueio do infraorbital que eu tô falando, não. Eles fazem um bloqueio aqui, ó. Eles passam debaixo do rente ao globo ocular. A inervação motora. E aqui é importante também para quem gosta de fazer lifting, né? O zigomático tá aqui, ó. Ele vai inervar o orbicular. E é por isso que quando você acerta o zigomático no lifting facial, o paciente perde a capacidade de fechar o olho. E aí a córnea fica exposta, dá úlcera de córnea e fica cego.
E não pode pôr outra córnea, porque vai ficar cego de novo, porque o olho não fecha, né? O ar entra, resseca e frita tudo. Então, muito cuidado. Nervo facial não foi feito para ficar sendo manipulado, não, tá? As pessoas estão tão desesperadas para ganhar dinheiro, às vezes, que elas estão enfiando o dedo no formigueiro. É por isso que fica cheio de processo. O ramo bucal, você vê que o zigomático e o bucal, eles meio que se comunicam, né? Esse aqui pega, aí o outro dá um raminho. Por isso que às vezes lesa o zigomático e perde de 5 graus de força, 5 cruzes de força, cai para 2, porque ainda tem um raminho. Não fica 0 grau de força, né? Porque ainda tem um raminho do bucal que vem e compensa aqui. Só quem não tem compensação é o frontal e o marginal da mandíbula. Os outros todos têm um pouquinho, né? Um ajuda o outro, tá bom? Aí você tem que ver as porções do orbicular, né? Ele tem uma porção orbitária, uma porção pré-septal e uma porção pré-tarsal, tá? Se você for ver na figurinha aqui, ó, está bem ilustradinho, fácil de ver, né? A porção orbitária, a porçãozinha pré-tarsal, tá? Lembra do tarso? E a porção pré-septal. Isso parece ser besteira, mas é porque no início vocês têm muita informação para receber, então vocês focam muito em fixar só o que realmente vai fazer diferença, mas com o tempo isso vai ser muito importante, até para você conseguir conversar com outros cirurgiões, etc, tá? Lembra do frontal, que ele tem uma importância dele, né? Ele contrai e puxa tudo para cima, puxa a sobrancelha, puxa todo mundo, né? Então ele tem lá a sua importância. Lembra que ele também é inervado por um ramo do facial, que é o ramo temporal superficial. Ele se contrai verticalmente, ele se encurta e puxa tudo para cima, tá? E por isso que as rugas são horizontais, porque ele se contrai na vertical. Isso aqui é interessante. Olha, compara o paciente ocidental com o paciente asiático, por exemplo. Vamos aos extremos. O paciente asiático, ele praticamente não tem suco palpebral evidente, diferente do paciente ocidental. O que que faz esse suco? O músculo elevador da pálpebra, lembra que a gente mostrou o elevador? Aquele que se contrai e puxa tudo para cima para você abrir o olho? No paciente asiático, ele se insere muito mais embaixo no tarso, muito mais aqui para baixo, mais no finalzinho, do que no ocidental, onde ele se insere mais em cima. Porque é o ponto onde o músculo elevador se prende no tarso é que vai marcar e formar esse sulco. E daí aquela velha história que eu sempre falo com vocês. Ah, tá com a pálpebra aberta, vou fazendo umas cauterizaçõezinhas aqui no orbicular para marcar o sulco. Provavelmente você não vai conseguir, tá? Isso aí não é dessa forma. É o ponto onde a aponeurose está inserida no tarso é que vai ter o sulco. E no asiático, naturalmente, isso é muito mais baixo e tudo é muito mais frouxo. Então, aquela bolsa de gordura que a gente mostrou aqui, ó, olha a diferença, ó. No ocidental, a bolsa está parando aqui, ó. A contenção dela bem mais alta, por causa da inserção muito mais firme. E no asiático, a bolsa, onde você tem uma frouxidão muito maior, consegue vir muito mais para frente, muito mais herniada. E dá esse ar de plenitude, quase como se fosse um idoso nosso, né, ocidental. Também vai ter essa plenitude, porque as estruturas vão afrouxando e vão descendo, né? Conseguem ver aqui? Agora, no ocidental, isso vai acontecendo com o envelhecimento, tá? Vai afrouxando e vai descendo tudo. Entenderam? Acho que ficou simples de ver, né? Então, elevador bem posicionado, bem inserido, com a cavidade bem marcadinha. Elevador frouxo, baixo, mais plena, mais convexa, menos concavidade.
É a mesma coisa, né? Então, envelheceu, a gordura prolapsa para frente aqui, ó. Ela vai descendo, vai ficando mais prolapsada. O septo fica frouxo, frágil, então a gordura consegue descer mais e dar aquela plenitude igual do asiático, tá? Ela desce deslizando sobre o músculo elevador. Por isso que a gente tem que ter cuidado ao tirar a bolsinha, porque ela tem íntima relação com o músculo elevador da pálpebra aqui, ó. Ela está logo acima do elevador, então pega leve, no cutucai, cortando feito doido ali. E mais um motivo para a gente não procurar explorar a bolsa usando lâmina, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Aqui vocês conseguem ver bem, ó. Cadê o suco? Nem tem, né? Cobre os cílios, tá vendo? Pleno, preenchido. Agora olha aqui. Bem marcadinho, bem posicionado, legal, né? Estou dizendo que não tem nem certo e errado, não. É a etnia da pessoa, né? Já explicamos tudo isso aqui, né? Ó, a blefaro superior, ela é um procedimento de execução relativamente simples. É só ter cuidado, né, com as estruturas anatômicas, não tirar a pele demais, para o paciente não ficar, entre aspas, de olho aberto, né, que o termo técnico é lagoftal. Lembra que a pálpebra é uma estrutura funcional, ela funciona como se fosse um limpador de para-brisa do carro, uma cortininha. Ela tem que descer para fechar e o olho lubrificar e proteger, para a córnea não ressecar. Ela se abre e você consegue enxergar, né? Então tem esse mecanismo importante. Então não pode tirar a pele demais. Também não posso lesar a glândula lacrimal, não posso lesar a troca e não posso furar o olho do paciente. Não posso queimar os cílios com bisturi eletrônico. Acho que é basicamente, né? Ah, essa fotinha aqui já tá, vamos lá. Curiosidade para vocês, o IDC começou nesse prédio aqui lá no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. Eram só essas três janelinhas aqui, ó, logo acima do térreo. Típico Rio de Janeiro, horrível. Eu lembro que teve um carnaval da Anitta, passou um bloco na rua aqui, ó, subiram numa banca de revista que tinha aqui, ficou um monte de gente botando a cabeça na nossa janela durante o curso. Rio de Janeiro não tem base, né? Aí fomos para São Paulo, começou lá na Rua Estela, prédio Ibirapuera, eu acho que é isso, né? 515. Horrível também. O prédio é maneirinho e tal, mas a clínica era horrível. Porcaria. Esse é o IDC que existe atualmente. Já melhorou bastante. Já tem um centrinho cirúrgico isolado bem legal. O IDC novo, que deve começar a funcionar em março. Essa foto tem uns 15 dias, já tem mais modernização aqui. Então a gente foi de 70 metros para 100 metros, para 500 metros e agora 1.500 metros quadrados. Pré-operatório. Vamos lá. Rubem Araújo, lugar bom, Rio de Janeiro. Só quem gosta do Rio de Janeiro é carioca. Tem os seus encantos, né? Mas é muito problema, Deus me livre. Vamos lá. O paciente chega reclamando de quê, gente? O paciente vai reclamar flacidez, né? Que ele tem bolsas palpebrais, redundância da pele. Às vezes assimetria, e você já tem que descaracterizar logo. Olha, a blefaroplastia não corrige a simetria. Esse lado é uma pitose palpebral, ou a inserção do elevador é mais baixa, a inervação é mais fraca de um lado que do outro. Então, eu tirar mais pele de um lado que do outro, provavelmente não vai corrigir a simetria. Nunca prometa isso. Vou tirar um pouquinho mais de um lado que do outro, que vai corrigir. Eu já descaracterizo isso logo. Se não quiser, não opera. Não faça esse tipo de promessa que é quase impossível. O paciente masculino, geralmente, ele vai chegar dizendo que está atrapalhando a visão. Está dando um olhar cansado, que ele tem vergonha de dizer que é por causa da flacidez, etc., redundância, né? É bem típico isso. O paciente ele chega com vergonha, às vezes, de dizer. É bem comum. É igual paciente de ginecomastia. O cara criar coragem de chegar na sua frente já é uma luta, né? Para ele tirar a camisa ali, etc. Sobre a marcação, tem vários tipos de desenho, mas, ó, aqui é nariz, nessa foto de baixo, tá? Aqui é nariz, aqui é temporal, tá? Aqui é a cauda da sobrancelha. Então vejam que na lateral, quando acaba a fenda palpebral, que é até onde tem a abertura do olho,
Onde termina, eu vou para a lateral, subir em diagonal. Eu gosto de fazer sempre, quase sempre assim, tá? A não ser que seja muito idoso, às vezes eu prolongo muito para fora, sai até da pálpebra, para poder tirar mais pele. Então, chega na lateral, eu dou prolongadinha. E eu vou até o limite da unidade estética, se for necessário. Até o final da pálpebra. Daqui para cá já fica uma cicatriz feia, se não for, se o paciente for jovem, se ele não for muito idoso, porque a pele já é mais firme, a cicatriz piora um pouco. Na região nasal, eu faço um leve biquinho para cima. Tem gente que faz assim, ó. Aqui é nariz e aqui é temporal. Faz um fusinho mesmo. Eu não gosto muito, porque sei lá, eu acho que fica muita pele aqui assim, ó. Então eu prefiro fazer esse biquinho, tá? E na lateral, ó, você em vez de sair obliquamente para cima, você pode sair mais horizontal. E uma terceira opção ainda é você encurtar o desenho. No paciente masculino, pode ser que a gente não saia até lá, porque a gente não quer que fique nenhum risquinho. Então vai chegando aqui assim, a gente já termina o desenho aqui, ó. Qual que é o problema? Se eu terminar o desenho aqui, ó, não vai sair pele nenhuma nessa lateral. Então, sempre que o paciente chega para consulta, eu falo com ela assim: olha só, você quer que eu prolongue a incisão até o final da pálpebra na lateral para tirar mais pele dessa lateral? Ou você quer que eu encurto para ficar menos cicatriz, quase nenhuma na lateral, mas também não vai sair nada nessa lateral? Se a lateral te incomoda? Aí geralmente eles falam: ah, faz o que você quiser, doutor, você que entende, não sei o quê. Cicatriz de pálpebra é muito boa, né, gente? É muito difícil um paciente reclamar dessa cicatriz aqui, né? Então, paciente masculino, prefiro esse pontilhado aqui, ó. Venho do nariz aqui, venho até aqui assim e paro aqui, para não ter esse risquinho lateral que a gente vai deixar na mulher. Na mulher, tudo tranquilo. E no idoso, faço essa versão aqui, ó, e vai até lá fora. Às vezes eu venho até aqui assim, ó. Sai até o pé de galinhazinho junto, tá? Viram aqui, né? Diferença homem, mulher, tá bom? Distância aqui no centro. Tudo vai depender. Eu gosto de colocar no próprio suco que o paciente já tem. No dia a dia eu nem meço, mas no curso a gente tem que medir para ensinar, né? Então, se eu for medir, geralmente eu gosto de fazer aqui no meio com 6 milímetros de altura, aqui com 4 e aqui com 4. Mas na vida real eu sigo o suco do paciente, exceto se ele for muito alto. Se o suco está cá em cima, e não tem jeito que eu vou fazer um corte aqui, o outro vai ser aqui. O suco tem mais de 10 milímetros, aí eu tenho que descer ele para 7, 6, tá bom? Então, 4, 6, 4. Como é que eu defino a linha, a linha inferior? Eu defino assim pela altura, né? 6, 4 e 4. A superior, obviamente, não tem uma medida que eu vou pôr aqui. Eu vou pinçar e vou ver até onde eu consigo tirar a pele sem o olho ficar aberto, sem ter lagoftalmo. E aí eu vou definir onde vai ser a marcação superior. Fiz a marcação, eu tenho que juntar essa linha com essa linha para ver se o olho vai abrir. Se o olho não vai abrir, é sinal que eu estou tirando o que pode, não estou tirando mais do que pode, né? Eu tenho que testar aqui no centro e também medial e lateral. Não posso testar só aqui, porque o desenho pode estar certo aqui e errado nas laterais, tá? Então, é o que eu falei para vocês, aqui 6 milímetros, aqui 4 de altura, tá bom? Desculpa. Esse contorno aqui, ó, ele tende a ser mais ou menos aqui distante da sobrancelha e todos os pontos dele, ele meio que vai acompanhando a forma da sobrancelha, tá vendo? Só que hoje as sobrancelhas são todas modificadas, né? É tudo fake, então é mais difícil de você fazer isso daqui, tá bom? Uma regrinha importante, eles chamam isso de regra de Flowers, ou na plástica eles chamavam isso de Lei de Flowers, lá quando eu fiz o fellow de pálpebra. É, eles falam que você tem que deixar no mínimo 19 a 20 milímetros de pálpebra superior, da margem ciliar até o começo dos pelos, tá? E novamente eu digo, vai saber onde começaram esses pelos originalmente, né? Às vezes está lá em cima porque arrancou os daqui de baixo. Então você pode ser enganado e se lascar nisso daí. Um paciente que tiver menos de 2 centímetros de altura vertical aqui, é um paciente que muito provavelmente não vai conseguir fechar o olho, não, tá? Então você fez a marcação, somou o que sobrou embaixo. O que sobrou em cima, eu vim aqui ó, e medi. Sobrou aqui, sobrou 7 milímetros. E sobrou 6 aqui. Ou seja, 6 mais 7 sobrou 13. Você vai se ferrar, pode ter certeza, tá? Tente deixar pelo menos 20 milímetros de altura vertical, tá bom? Quando você já é expert, está operando há muitos anos, você abre as exceções, né? Você já é mais macaco velho, mas quando você está aprendendo, cara, tudo que sai muito do habitual, você pode estar cometendo algum erro, tá?
É exatamente isso aí. O importante não é o quanto tira, é o quanto fica. Não adianta querer corrigir pitose de sobrancelha, retirando muita pele da pálpebra. Se a sobrancelha está baixa, tem que puxar a sobrancelha para cima. Eu sempre falo que o resultado bom vai ser a soma de um Castanhari sem exagero com a Blefaro sem exagero. Se você tem um pouquinho, tira um pouco aqui, mais um pouco aqui, a soma de dois poucos é suficiente. Agora, se você está fazendo só a Blefaro, aí você acaba tendo que tirar muito para corrigir, e aí dá problema. Essa região lateral é foda, né, gente? É sempre um desafio. Olha essa paciente aqui. A cauda da sobrancelha da mulher está quase tocando na pálpebra inferior aqui, ó. Essa paciente não tem como você não fazer uma suspensão dessa sobrancelha. Não vai resolver. A blefaro não vai adiantar nada. Essa paciente, eu tenho certeza que se você fizer isso aqui, ó, os ligamentos aqui que prendem essa sobrancelha na beirada do osso aqui da órbita, deve estar tudo solto. Por isso que isso desceu desse jeito. Se você vier e fizer blefaro, quando você suturar, vai puxar isso mais para baixo ainda. É capaz de ficar pior do que tá? Ah, doutor, mas eu não quero fazer, só quero fazer blefaro. Tá bom, mas você entendeu aqui, ó, que não, que vai ficar, não vai resolver? Entendi, não tem problema não. Então, tá. Se você entendeu, por mim tudo bem, mas o certo é erguer. E essa paciente tem micro, ó, dá para você fazer incisão aqui tudo, ó, aqui. Até aqui assim, ó. Tirar um fusão aqui, ó. Capaz de não precisar nem de blefaro, vai dar uma reposicionada maravilhosa nisso daqui. Então, cuidado. As reclamações de blefaro que eu sempre vejo lá no curso de paciente de vocês, é muito comum isso. Ah, doutor, não resolveu aqui na lateral. Aí eu vou falar duas coisas. Você não quis fazer Castanhares, lembra? Essa é a primeira coisa. Ou a segunda opção é, aqui na lateral, se a sobrancelha está bem posicionada, se não é questão de subir, eu vou dizer, olha, aqui na lateral, o que está te incomodando é o ruff, é essa gordura da lateral. Não vai resolver com a blefa. Quer fazer um infrabral para tirar um pouco de pele dessa lateral aqui? É uma opção. E isso se a sobrancelha tivesse alta, bem posicionada, né, gente? É o que eu falei, nessa paciente aqui, ó, se a sobrancelha fosse alta, tivesse no lugar bonitinho, a gente poderia vir com a incisão até aqui assim, olha esse pezão de galinha aqui. Dava pra vir com a incisão tranquila, até aqui assim, ó. Ia abrir isso aqui, ela ia ficar super grata, com certeza. Parece que tá dando até uma dermatite de contato aqui, ó, de tanta dobra que tem no rosto da pessoa, né? Ah, outra coisa muito importante que eu vejo, de vez em quando me mandam, ah, Rosa, eu não sei o que eu fiz na blefaro, olha o que aconteceu. Vem marcando a blefaro superior aqui, ó. E quando eu chego aqui na lateral, ele marca aqui até aqui assim, ó. Só que aqui já é inferior aqui, ó. E aí ele forma uma tenda aqui nessa lateral. Deixa eu mostrar para vocês. A distância entre a linha que passa aqui na horizontal, ó, no canto lateral do olho, e a parte lateral do desenho aqui tem que ter no mínimo 1 a 1,2 centímetros, ou seja, 10 a 12 milímetros. Então, esse desenho da pálpebra superior tinha que terminar aqui mais ou menos, ó. E assim. Se você vier descendo aqui, você vai formar uma tenda, porque você vai fundir a pálpebra superior com a inferior. E aí é enjoado de corrigir, porque tem que fazer zetaplastia e com retalhos de pontinha muito fininha. Dá muita necrose. Ele é fino e estreito. Aí necrosa muito. Quando eu era R3, eu peguei um caso do ex-R3, que ele veio fazendo a blefaro inferior, ele fez o contrário. Ele veio incisando aqui assim, ó. E aí ele atravessou para cá assim, ó. O paciente ficou um negócio super esquisito, uma prega aqui na lateral. Aí eu fiz na época com o staff uma zetaplastia, deu uma boa amenizada, mas foi extremamente difícil de fazer, porque o retalho, além de ser muito fechadinho, ele era muito fino. Uhum. Tá, falamos tudo isso aqui, né? Isso aqui é muito importante, é uma coisa que quando eu era dermato, fazia blefa, eu nem sabia que isso aqui existia, que é o fenômeno de Bell, o reflexo de Bell. O que que é isso? Fala com o paciente assim, ó, eu vou abrir seu olho à força, faz força para fechar. Você puxa e ele faz para fechar. A córnea vai rodar para cima e se proteger, vai se esconder. Então, esse tipo de paciente que tem o reflexo de Bell presente, que a córnea roda para cima e se esconde, ele tolera ficar com um pouquinho de lagoftalma aqui. Se ele ficar com o olho levemente aberto, dormir com uma gretinha de 2 milímetros de olho aberto, ele não vai ter sintoma nenhum. Por quê? Porque a córnea roda e sobe. Agora, quando você não tem Bell, a córnea fica paradinha aqui no meio, aqui, ó. Qualquer lagoftalmozinho, tem um aluno meu que está tendo muito problema com isso, mandou mensagem até ontem, uma cirurgia que ele fez lá, que a paciente não tem muito Bell. Então, ela está tendo muito sintoma ocular,
mesmo com um lagoftalmo que quase não dá para ver na foto. É o que eu sempre falo, o paciente acordado, ele tem força. Você fala, fecha o olho, ele vai contrair o orbicular e vai fechar, ele está fazendo força. Quando dorme, filho, é o sistema nervoso autônomo toma conta e relaxa tudo, o orbicular perde força e aí dorme com o olho aberto. Bom, aqui os testes para avaliar, né, a competência do tendão palpebral, né? Eu puxo, e isso aqui não pode afastar mais de 1 centímetro, tá? Senão o teste está alterado. Eu te falo que eu nem ligo dele afastar mais de 1 centímetro, eu nem vejo tanto problema. O problema maior que eu vejo é quando eu solto e ele não volta rápido. Demora mais de 1 segundo para voltar, que é o snap, né? Esse é pior ainda, se o snap estiver alterado, esse é que é foda. Então a gente sempre faz o distraction e o snap. Distraction é puxar para baixo e ver se afasta muito do olho, e o snap é deixar voltar e ver se volta rápido em menos de 1 segundo. O normal é afastar menos de 1 centímetro, ou quase nem afastar. Tem gente que a gente nem consegue fazer transconjuntival porque você puxa, isso aqui não afasta nada. A margem palpebral não desce. Lembra que tem dois tipos de flacidez, vertical e horizontal. Então, é nesse sentido que eu estou pensando e no outro sentido. Ah, por isso que a bléfora inferior tem que ser uma incisão e assim, ó, ela tem que puxar a pele para cima e para o lado, ou seja, ela tem que tracionar em diagonal. Porque aí eu corrijo a flacidez de pele dos dois sentidos. Se eu puxar só para cima, não adianta, não resolve. Ó, quem está indo no curso agora já conheceu essa figura, que é a Patrícia. Mandei ela tirar essas argolas do nariz, que ela fica lá ela que ajuda a gente na Copa, substituir o Rosângela. Então, ó, ela tem o distraction normal, não afasta, você vê que muito firme, ó, tendão super bem inserido, ó, volta muito rápido. Olha lá, quase não sai do lugar. Aqui, se você tirar um pouco mais de pele para deixar mais esticadinho, pode ser que nem tenha escleral show nem ectrópico. Seu erro vai passar despercebido, tá? Olha como volta rápido, né? Isso aqui a gente falou um pouquinho, né? Então, o que a gente vai examinar antes no preparatório? As pálpebras são simétricas? Se não for, eu tenho que avaliar, examinar, avisar o paciente, né? Olha, tem uma simetriazinha, tá vendo aqui na foto? Cara, já várias vezes eu vejo o paciente vir falar que ficou com pitose palpebral no pós-operatório, eu pego a foto e falo, não, você já tinha, olha aqui. Por isso que a gente faz foto e vídeo no pré-operatório, né? O paciente consegue fechar? Às vezes a gente examina o paciente só em pé no consultório, quando ele deita, aí ele não tem a ajuda da gravidade, o olho fica aberto, porque a pálpebra inferior não desce por gravidade. Então o paciente passou pela triagem, chega na sala, deita na maca para operar, tá com lagoftalmo, a gente cancela a cirurgia e manda embora. Você está avaliando ali 30, 40 pacientes no dia, você não vai ficar mandando todo mundo deitar na maca para você ver se a pálpebra fecha, se não fecha, né, gente? Você supõe que seja normal, né? O canto lateral é bem posicionado, puxei o tendão, o canto não afastou muito, não desceu muito. O snap e o distraction, que a gente acabou de falar. O paciente tem história de lacrimejamento, de olho seco. Então, se você está pegando um paciente que já tem olho seco, já tem sintoma oftalmológico de olho seco, você vai ter que ser mais conservador na bléfora superior, porque se você tirar um pouco mais, ele não vai tolerar esse lagoftalmo, vai dar mais sintoma de olho seco ainda, vai ter mais exposição, vai secar mais ainda o olho, e aí você vai ter problema, tá? O paciente que é secundário, ou seja, ele já fez blefaro no passado. Gente, muito cuidado. Blefaroplastia secundária não é para quem está começando, não, tá? Isso aí, operem só paciente virgem de blefaroplastia, paciente que não fez ainda. Tudo dá mais problema. Você não sabe se o cirurgião anterior tirou muito orbicular junto com a pele, se ele preservou direitinho o orbicular ou se ele não preservou, quanta bolsa ele tirou. Então você tira um pouquinho só de pele e o paciente já fica com dificuldade para fechar os olhos, né? Muito cuidado com isso, tá bom? Tem bolsa? Tem preguinha ó, de asiático, epicanto. Tem o BEL, reflexo, para proteger a córnea. Agora vamos falar um pouquinho do dia da cirurgia propriamente dito. Ó, para quem é aluno, lá no site, né, cirurgiadermatológica.com.br, vai na área do aluno, loga. Eu vi aqui no login que tem aluno que vai começar o curso agora e nem entrou na área do aluno ainda. Já anotei o seu nomezinho, para no primeiro dia lá só vou deixar você curetar ceratose seborreica, tá bom? Se você não tiver assistido às aulas, porque
a gente opera seres humanos, né? Não é massinha, girino, sapo, cavalo, tá bom? Então, por favor, faz a parte de vocês, estudem. É o básico. Continuando. Opa, o que eu fiz aqui, gente? Pera aí. Roosevelt, é o seguinte, eu sou dermatologista, eu opero em consultório. Como é que eu faço? Posso fazer blefe em consultório? Pode. Sem hipocrisia, tá, gente? Não, de hipocrisia, não. Mas o pessoal fala, só em hospital. A gente sabe que superior é um procedimento super de baixa complexidade, sabendo os riscos, né? Fazendo tudo direitinho, não tem problema nenhum. Ninguém vai morrer de bléfaro, né? Então, como é que eu faço no consultório? Dou um remedinho para relaxar, que não tem perigo de rebaixar, né? Já que você não está no consultório, não tem suporte de via aérea, etc. Clorax 2 miligramas, ou clonazepam 2,5, ou gotinha de clonazepam, quantos o paciente falar que gosta. Mas o paciente fala, chega e fala, eu tomo clonazepam para dormir, com tantas gotas eu consigo dormir. Beleza, traz seu clonazepam e toma aqui, então. Mais ou menos uma hora antes de entrar pro procedimento. No banheiro da clínica, a gente deixa já um tubo de clorexidina degermante, o paciente já lava o rosto, esfrega ali antes de entrar na sala. Aí lá na sala a gente só degerma novamente com aquosa para facilitar, ou com alcoólica se você quiser. Mas região de mucosa, o ideal é usar clorexidina aquosa. E a aquosa é boa que ela não remove a marcação. Do antibiótico? Dá sim, tá? Dá um antibiótico. O ideal é dar, se for oral, o ideal é dar umas 2 horas antes. A gente sabe que o pessoal não consegue dar 2 horas antes, né? Mas pelo menos dê, né? Nem que seja meia hora antes da cirurgia, cefalexina ou cefadroxila. Ou se for alérgico à penicilina, muda para clinda. Tem uma cobertura até superior, né? Apesar de ser muito mais irritante, tem um monte de problema associado, colite, pseudomembranose, um monte de outras coisas, né? Mas é uma alternativa. Corticoide. Quem opera em consultório tem que se cercar de todos os cuidados. Quem opera em consultório não pode seguir guideline, não, porque não tem anestesista do lado para dar suporte, não consegue entubar, não tem, às vezes, nem oxigênio. Apesar de, pela lei, você é obrigado a ter oxigênio, vocês sabem, né? Então, dá um corticoidezinho para impedir do paciente ter uma reação alérgica a alguma coisa lá dentro do centro da salinha de procedimento, né? A gente dá 20 miligramas de prednisona ali, uma hora antes, uma hora e pouca. Mas saiba que a prednisona, o corticoide de maneira geral, ele tem que entrar na célula, fazer transcrição de RNA, não sei o que, demora umas 2 horas para começar o efeito. Quem age rápido quando o bicho pega é antistamínico, né? Então é bom você ter um antistamínico na sua gaveta lá, pode ser injetável, manda bala intramuscular no paciente se a coisa começar a ficar preta lá. Eu não tenho medo de fazer injetável, então tenha pelo menos o oral, né? Mas se o paciente estiver fazendo um angioedema, não adianta você dar nada oral, porque tem edema da mucosa intestinal, não vai absorver, né? O ideal é aplicar mesmo. Então, para evitar esse tipo de problema, corticoide, uma hora e pouco antes do procedimento, tá bom? É, antigamente eu mandava o paciente tomar o Rivotril, o Lorax na noite anterior ao procedimento, para ele não ficar sem dormir e desistir de vir para a cirurgia por causa de medo. A marcação, então, ó, 6 milímetros no centro, 4 milímetros na horizontal. Ó, gente, ó, cada um marca de um jeito, tá? Diferentes escolas, diferentes formas de marcar. E eu aprendi assim. Eu tenho que ensinar de alguma forma. No curso vocês vão ver várias formas de marcar. Lorena, Gabriel, Tiago, Alessandra, né, a Raíssa, o pessoal marca a Ana, o pessoal marca de um jeito, que eles são da Santa Casa. A Lerine veio da Unifesp, a coloplástica da Unifesp, vai ensinar a marcar de outro jeito. A Raíssa é servidor, né? Ela também deve marcar de outro jeito também. Aí fiz, agora eu vou testar, ver onde é a linha superior. Até ali o olho não fica aberto, então vou fazer uma marcaçãozinha ali. Conferir com o outro lado para transferir para cá. Achei. Evita passar álcool depois que você está desenhando, porque se passar o álcool, a caneta na umidade do álcool vai estragar a sua canetinha. Essas canetas custam uns 40 conto, né? Eu sempre falo, essa caneta dura um ano na mão do aluno dura uma hora. Aliás, dura uma cirurgia. Às vezes nem consegue marcar a cirurgia, estraga ela antes de terminar a marcação. Essa marcação lateral é sempre bom transferir, tá? A altura lateral aqui, eu vou voltar para vocês verem do que eu tô falando. Ó, eu medi a altura aqui na lateral do lado de lá e transferi igual para o lado de cá. Estico, né, para cima e para o lado para conseguir marcar. Dei uma borradinha ali.
Depois eu vou acertar. E no final eu tenho que pegar a pinça e conferir de novo. Então, eu marco 6 no meio, 4 e 4. Eu gosto de transferir a altura aqui, aqui no centro e aqui na lateral. Pelo menos 3 pontos eu confiro se a altura está igual, tá? Pelo menos nesses três. Veja que eu vim até o finalzinho da cauda aqui, ó, até o final da unidade estética. Aqui a gente não deve chegar a menos de 3 milímetros do nariz e do canto interno aqui, ó, senão forma aquela prega aí picante, que é igual oriental. Você vai fazer japonelização, é que existe esse termo, né? É o contrário da ocidentalização. Eu tô vendo que estão mandando umas dúvidas ali no bate-papo, no final eu tiro as dúvidas, tá, gente? Aí lembra, no homem, esse cara masculino, o cara forte policial, né? Aí você vai fazer um músculo super forte que tende a tensionar muito, e tensão é igual a cicatriz mais alargada, né? Então você não vai fazer aquela incisão até lá fora, igual na paciente feminina, né? Você vai parar um pouco mais, um pouco antes, tá? A altura do meio é a mesma, 6, 4, 4. Quem será que estava filmando isso, que ficou rodando, né? Mas tá, conseguiu filmar, que é o importante. Aí aqui eu estou mostrando o seguinte, lembra daquela coisa? Aqui a distância é x, aqui x, aí que distante. Vai acompanhando o formato da sobrancelha. Apesar dele ser homem e ser policial, ele tinha micro na sobrancelha. É interessante isso. Viram então, né? Não foi até a cauda igual na mulher. Terminei antes, ó. Pezinho mais curtinho aqui, tá? Então, primeiro, tudo começa sempre com a infiltração da anestesia, solução lidocaína. Ultimamente a gente está usando uma solução mais forte, tá? Pega aí 10 de. Se você é lento para operar, o ideal é você colocar roupa para durar mais tempo. Ah, Rosa, eu estou acostumado só com lido, vou usar só lido. Tá bom. Então faz assim, ó. Coloca 10 de lido, 10 de soro fisiológico, 0,2 de adrenalina, 2 de transamin. Vou repetir. 10 de lido, 10 de soro fisiológico, 0,2 de adrenalina, 2 ml de transamin. Posso botar bicarbonato? Pode. Quanto? 0,1, tá? Ah, é paciente masculino, é fresco, que a gente é tudo fresco. Homem a gente não aguenta igual você, mulher aguenta, né? Quero fazer uma solução mais forte porque é homem. Beleza. Faz 15 de lido, 5 de soro e o resto igual. 0,2 de adrenalina, 0,1 de bicarbonato e 2 de transamin. Transamin para não sangrar. Ah, eu tenho medo de usar transamin, vai dar trombose. Não tem nada a ver. O transamin só estabiliza o trombo plaquetário. Um monte de meta-análise mostrando que transamin não causa trombose. Não tem absolutamente nada a ver. Pode usar sem medo, tá? Acabamos de filtrar. Eita, danado. Vamos lá para o YouTube. Deixa eu mudar aqui. Tá aparecendo para vocês aí a telinha do YouTube? Confirma para mim aí no bate-papo. Beleza. Por aqui você vê as coisas, né, que estão assistindo na minha conta, né? Então vamos lá. Super fraca essa, viu? Protetor metálico eu acho mais fácil de colocar e de tirar se o paciente não está com anestesia geral, né? Eu vou tirar as dúvidas no final, hein, gente?
Não corta o orbicular, é só a pele. Lembra que pálpebra não tem subcutâneo, né? Então não pode aprofundar. Eu gosto de esticar eu mesmo nessa fase inicial de passar a lâmina, tá? Eu só peço ajuda na hora de descolar. Agora que o auxiliar vem e puxa tudo pra cima, tá vendo? Eu entro com a tesourinha, não corto o orbicular, deixo ele firme, íntegro, né? É um carpaccio, é para ficar fininho mesmo, translúcido, tá? Quanto menos orbicular você tirar, quanto mais você preservar o orbicular, mais o paciente vai conseguir fechar o olho. Se você errou e tirou muita pele na marcação e ainda tirou o orbicular, aí fica difícil do paciente fechar o olho, né? Você cometeu dois erros, marcou para tirar a pele demais, tirou o orbicular. Então você atrapalhou ele duplamente a fechar os olhos. Paciente sangrenta. Os alunos lá do curso geralmente veem que não sangra quase nada lá, né? E onde tem assim esse chantelasma, tem que tirar um pouquinho de músculo orbicular, tá? Senão ele recidiva. Coag, evita cauterizar demais, cauteriza só o que está sangrando realmente. Lembra que o músculo orbicular ele tem função, ele funciona como se fosse uma bomba lacrimal. Ó, eu, Roosevelt, faço só essa incisão aí, tá? Eu tiro as duas bolsas por essa incisão única, assim eu evito lesão do elevador. E a incisão bem alta para fugir do globo ocular. Aí tira, faz um shavingzinho do músculo orbicular, tira uma fatia de músculo. O paciente está roncando. Lembra que dentro da bolsa tem artéria, veia e nervo. Os oftalmos eles gostam de clipar a bolsa, a gente clipa às vezes também. Às vezes eu só cauterizo assim direto, resolve do mesmo jeito, tá? E são células vivas, ela não aguenta essa fritura não, só você cauterizar acaba com ela. Ó, puxa tudo para lateral para marcar o fuso, não dá esse primeiro ponto sem esticar tudo para lateral, senão vai dar orelha com certeza, tá? Esse é sempre o primeiro ponto. Nylon 6 zeros, hein? Não pega orbicular, pega só pele. O auxiliar tem que esticar medialmente a pele enquanto se sutura, senão vai dar orelha, tá? Agora ele puxa para lateral, sem pegar o orbicular. Ixi. A gente sempre micropora de imediatamente na hora que termina a cirurgia, até para isso não ficar sangrando e não conseguir demaciar. Se você esperar demaciar para depois microporar, já era, vai ficar inchado. E mesmo quando a gente opera só superior, a gente micropora inferior para ela não fazer aquele edema. Ó, do lado de lá eu tô dissecando com eletro para vocês verem, ó. Pode ser no blend, pode ser no coag, tira bem fininho, estica para lateral, né? Tem que estar bem, para você conseguir fazer isso, tem que estar bem esticado.
Esticando para nasal, tá vendo? Puxando medialmente. Ó, ciliar estica. Pontinho, geralmente, se você incisou com lâmina fria, igual a gente incisou aqui, você consegue tirar com 7 dias. Se você cortou com bisturi eletrônico ou com laser de CO2, vai demorar mais de 10 dias para você conseguir tirar a sutura, porque a borda fica queimada. Faz muito mais licença. E quem falar que não faz é mentiroso, tá? O outro problema de cortar com laser de CO2 e com bisturi eletrônico é a hipercromia, né? Aí terminei a cirurgia, tá sangrando entre os pontos. O que que eu faço? Faz uma compressãozinha sem apertar o globo ocular. Aperta a pálpebra contra a bordinha da óssea, sem a borda óssea da órbita, sem exagero, né? E segura por 3 a 5 minutos que para de sangrar. É isso aí. Vamos voltar para outra tela. Tá aparecendo aí para vocês, gente, o slide incisão do músculo orbicular, processo das bolsas nasais. Eu mudei o compartilhamento aqui. Não, não existe ponto interno para blefaro não, tá, gente? Então, continuando, ó, a gente faz a incisãozinha só aqui, tá? E por aqui eu consigo tirar as duas bolsas, tá bom? Tira a faixinha de orbicular só ali na região nasal. Né, quiseres da bolsa a gente tinha mostrado no vídeo lá, né? Por isso que eu tô pulando aqui, tá? Então lembra, olha o que eu falei para vocês, isso aqui não é um fuso. Concorda comigo? Isso aqui é um fuso. Então, se esse lado aqui não tem o mesmo comprimento desse lado aqui, porque isso não é um fuso, não tem como isso fechar bonitinho igual um fuso sem dar orelha. Então, o que acontece? Quando eu dou o primeiro ponto aqui, eu puxo tudo para lateral e dou o primeiro ponto aqui, puxo para medial e dou o primeiro ponto aqui, a distância onde a agulha entrou aqui até aqui é igual à distância daqui até onde a agulha saiu embaixo. Então, se essa distância aqui até o ponto é igual, aqui não vai ter orelha nesse final. A mesma coisa aqui, se a distância entre a agulha aqui e daqui até onde eu saí com a agulha aqui é igual às duas distâncias, eu tenho a mesma quantidade de pele aqui, a mesma quantidade de pele aqui, também não vai dar orelha. Então, a orelha vai ser distribuída em todo esse resto aqui que sobrou, uma área muito mais comprida para distribuir o pouquinho de orelha que ia ter. Então, é fundamental, sempre que você faz essas. Em todas as cirurgias, em abdômen, mama, tudo que a gente faz, quando a gente vai fechar a extremidade, a gente dá esse pontinho aqui distante do ângulo final, para não ter orelha, tá? Então, primeiro pontinho aqui, segundo pontinho aqui, tá? Aí depois faz o que você quiser, chuleia, faz intradérmico.
Apesar de eu achar que intradérmico na pálpebra não. Tem um estudo lá da Faculdade de Medicina do ABC que comparou 300 e poucos casos de blefaro suturado, acho que é chuleio e intradérmico. Se tem ponto simples também na comparação, não sei. Chuleio e intradérmico eu sei que comparou. E chegou à conclusão que não tem diferença estética nenhuma no resultado entre fazer intradérmico e fazer chuleio. Eu no congresso de plástico eu não vejo mais ninguém fazendo intradérmico, só vejo no Instagram. Ainda tem mais aula, isso aqui é só uma pequena pausa para o tic-teco de vocês aí voltar para o lugar, né? E para quem está dormindo acordar. Acho que essas aqui são as quatro últimas turmas que formaram lá. Esse aqui é o diplominha que o pessoal recebe. Belo. Rotininha pós-operatória. Então, o paciente, ó, eu tive um professor, o Sérgio Lessa, não foi meu professor plenamente, não, mas eu aprendi algumas coisas com ele. O Lessa é o pai da cirurgia palpebral no Brasil e conhecido no mundo inteiro, né? Faleceu ano passado, ano retrasado? Ano passado, não sei. O Lessa falava o seguinte: sempre micropora a blefaro e você troca de 4 em 4 dias o micropore. Cara, é fundamental. Sangra muito menos, a cicatriz fica muito melhor, porque se não consegue inchar, não traciona tantas suturas, impede a sutura de trabalhar, aperta a sutura para baixo, mantém as bordas aproximadas. O micropore ele é fundamental na blefaro, tá? Realmente é. Eu gosto de manter pelo menos ali uns 12, 14 dias. Isso aí ajuda muito, fica muito melhor, recupera muito mais rápido. Eu sei, conheço o guideline, eu sei, nem em cirurgia de vesícula a gente passa antibiótico oral, mas em cirurgia estética eu sempre passo, gente. Isso aí é o pessoal da CCIH que, a Unidade de Infecto, lá que se vire para descobrir um novo antibiótico. Isso aí não é problema nosso. Quem faz cirurgia estética não tem como não dar antibiótico, não. Tá? Deixa alguma coisa passar no olho no pós-operatório? Olha, preferência para epitegel, que é dexpantenol, tipo Bepantol, só que de olho, né? Porque irrita muito menos. Regencel tem clorafenicol, tá? Às vezes dá irritação, prurido, olho vermelho. Evita o Regencel, sabe? O paciente não precisa de analgesia nenhuma no pós-operatório de blefaro. Se o paciente estiver sentindo dor, tem alguma coisa errada. Só compressa fria costuma resolver. Colírio lubrificante é bom para usar durante o dia. O epitegel, lá em cima, que é gel, ele usa para dormir. Ele não vai ficar acordando para pingar colírio. E durante o dia ele usa um colírio mais espesso um pouquinho, tipo Iabac, essas coisas, né? Lágrima Plus. Aí depende, né? Cada um tem suas preferências. A compressa fria é bem importante, fazer bastante compressa fria, eu acho que mais ajuda a controlar, a dar alívio ao paciente. Sutura nem sempre a gente consegue remover com 7 dias, tá? Se o paciente vem de fora, não manda vir com 7, não manda vir com 9, para não ter perigo dele chegar. Você fala, não, tem 2 pontinhos que eu não consigo tirar ainda. Eu vi deiscência de blefaro, Roosevelt, tive deiscência de blefaro 2 vezes até hoje. Uma foi numa aluna, não sei se ela está na aula aí. Há 60 e poucos dias atrás, ou 90 dias atrás, eu operei ela. Ela tirou os postinhos, a sutura no posto onde ela trabalhava, ou na emergência, não sei, e fez deiscência. Então, só vi 2 vezes até hoje em cirurgia minha, tá? Porque realmente se não dá para tirar, eu não tiro, eu deixo o ponto lá. O epitelise, é, ele é bom para lubrificar, ele é um gel também, que você vê que é desprotenol também. Um gel para uso ocular, né? Para usar dentro do olho, não é na pele, não, tá, gente? Também é bom, porque o colírio evapora muito mais rápido, né? Perde o efeito muito mais rápido do que o gel. E complicações? A complicação maior que tem é o paciente encher seu saco. Ah, não tirou pele suficiente, etc. Então, quando você marcar, fotografa a marcação e coloca no prontuário do paciente. Às vezes eu até mostro onde começa a cirurgia. Tá vendo aqui? Ó, eu tô tirando isso aqui tudo de pele, tá vendo? Não dá para tirar mais, ó. É isso aqui tudo que eu tô tirando. Ah, ainda ficou uma pelezinha na lateral. Eu te falei que tem que fazer castanhares. Eu te falei que esse excesso a cicatriz não pode ir até a sua orelha, né? Eu tenho que parar de cortar em algum ponto. E o fuso, ó, quando chega aqui na lateral, o fuso é muito estreitinho, então quase não sai pele nesse final, na lateral. Por isso que não sai muita pele nessa lateral sul. Tem que fazer um outro procedimento para ajudar.
Deiscência de sutura, a gente já falou. Quemose é quando o olho fica igual uma geleiazinha, a conjuntiva ali, né? Eu não faço nada, só compressa fria, geralmente, tá? Ressecamento ocular, geralmente é porque tem exposição, o olho não está fechando legal. Faz mais compressa fria ainda, aumenta a compressa fria. Se precisar, usa um micropore para manter o olho fechado enquanto dorme. Perfuração ocular acontece por quê? Tá fazendo a blefara, não está usando o protetor ocular, corta ou com a lâmina ou com o bisturi eletrônico, mais comum até com o bisturi eletrônico. O bisturi, ele vai atravessar, gente. Ainda mais se for de radiofrequência. Se não tem protetor ocular, é bem possível. Você vai cauterizar e vai furar o olho do paciente. Isso aí é mais certo que 2 e 2 são 4. Tem que usar protetor. Hematoma em blefaro inferior é mais comum, né? Porque na superior o corte fica no ponto mais baixo, então o sangue sai entre os pontos, né? É difícil fazer hematoma. Acho que eu só vi uma vez até hoje hematoma em blefaro superior. Lagoftalmo. Terminei a cirurgia, o olho estava fechando. Passou 10 dias, o olho não está fechando. Como é que pode? Você cauterizou, feito um louco, o músculo orbicular, ele retraiu no pós-operatório. Ou, entre aspas, encolheu, né? Fez retração. E o paciente ficou com lagoftalmo. É por isso que você só tem que cauterizar o que está sangrando. Cicatriz inestética pode acontecer, né? Anomalia de prega, porque você chegou muito perto do narizinho do paciente aqui, né? Então, cuidado com as pegadinhas, a ptose palpebral aqui, ó. E esse olho aqui também tá normal, né? Esse olho parece que tá mais aberto, compensando a ptose do outro lado, né? Então, o paciente tem uma anomalia. Ah, eu vou tirar um pouquinho mais de pele desse lado para igualar, gente. Por favor, né? Assimetria da sobrancelha. Uma sobrancelha mais baixa, a outra mais alta. Não vai resolver nada, não tem nada a ver. Sobrancelha baixa, lembra de explicar ao paciente que tem que tratar essa cauda, tá? A frame é isso aqui, ó. Você tirou bolsa demais e ficou essa deformidade aqui, tá? É por isso que você não deve ficar escavando demais, esqueletizando o paciente. Tirei bolsa demais, ficou aquele suco cadavérico profundo, também pode acontecer, tá? Aqui, ó, tem várias diquinhas, essas marcações da Blefaro estão tudo lá no Instagram. Tem marcação de um monte de coisa lá no @curso de dermatológica, tá? Quem quiser me stalkear, esse aqui é o meu particular. Particular, não, meu profissional. Esse é o do curso e esse é o meu, tá bom? Vamos às dúvidas agora? Deixa eu começar lá pelas perguntas lá do início. Ah, Como faz e o que fazer no homem que tem sobrancelha baixa e não quer fazer castanhares? Ué, não tem o que fazer, né? Tem que passar a real para ele, falar o que vai melhorar, o que não vai e seguir o que é possível. Não, o que tem jeito tem, o que não tem jeito não tem. Se for colocar roupa na fórmula da anestesia, a roupa é a mesma proporção da lido geralmente. Você pode colocar ali, vamos supor, 7,5 de lido, 7,5 de roupa. Hope é a de 10 miligramas por ml, que está escrito no frasco lá, 10 miligramas por ml. 7 ml e meio de lido, 7 ml e meio de Hope, 5 de soro, 2 de transamin, 0,1 de bicarbonato, 0,2 de adrenalina e 2 ml de transamin. O protetor metálico não tem mais risco por um possível toque do eletrocautério? Não, não acontece isso não. Nunca vi acontecer, né? Protetor ocular, pelo contrário, não tem como você perfurar ele. O protetor de borracha, você pode perfurar ele, ele é bem frágilzinho, né? Essa é a minha experiência, assim, estou dizendo para vocês, essa é a minha experiência, né? Eu já devo ter feito mais de umas 3.000 blefaroplasties, então eu acho que não tem problema nenhum ele ser metálico, não. Para quem está começando, é melhor usar tesoura ou cautério? Com certeza tesoura. Cautério é para quem já está em outro nível, né? Faz ponto interno fechar blefaro? Não, nunca. Ah, ponto intradérmico? Não, é que eu falei lá do estudo do ABC lá. Eu não faço intradérmico. Alergia de cola, da cola do micropore, às vezes tem. Não é tão comum, não, tá? Não é muito comum, não. Talvez, vamos supor, de cada 30 pacientes que eu opero no curso, cada 50, um vai ter alergia à cola do micropore e a gente só tira o micropore. Pior é quando o pessoal usa cola cirúrgica, né? Aí dá alergia brava de verdade. Fernanda perguntou, e o frame? Você faz lipoenxertia?
Esse A-frame, geralmente o pessoal corrige com ácido hialurônico, tá? Aí tem que ficar fazendo de ano em ano. Você acha tranquilo bléfaro superior e inferior no consultório? Bléfaro superior, tranquilo no consultório. Bléfaro inferior, cara, quase impossível, viu? Muito difícil. O paciente não tolera, não dá para fazer bléfaro inferior sem sedar, não. Muito difícil. Tá bom? Olha, sendo honesto com vocês, eu fazia e era horrível. Eu passava raiva, o paciente passava raiva, o resultado ficava ruim. Depois que passou a sedar para fazer inferior. Superior faz de qualquer jeito, né? Lá na plástica, na residência, tinha um estagiário que ele vinha da Itália. Todo ano a Itália manda dois residentes deles lá para o Pitangui para fazer estágio com a gente. Eles ficam de 1 a 2 anos aqui no Brasil, porque lá tem muito menos cirurgias estéticas. Ele me falou que ele operou a avó dele na mesa da cozinha, bléfaro superior. Então, vai vendo aí. Quelocote a partir de quantos dias e quanto tempo? Ah, quelocote pode começar quando não tiver nenhum pontinho aberto, geralmente uns 15 dias. Usar até 3 meses, né? Cicatrizes dela começa a piorar com 3 meses. Prefere dissecar com tesoura ou com bisturi eletrônico? Eu prefiro dissecar com a tesoura, que é muito mais rápido. Você me frequenta lá, né, Fernanda? Você vê o tanto de cirurgia que eu tenho que fazer, não dá para ficar perdendo tempo, não. iPhone 2, aula sensacional. Obrigado, professor. Obrigado, iPhone 2. Fernanda Hoskin. Ah, Fernanda, beleza, querida? Dani, a Dani é cabeça e pescoço. Fiz uma blefara há 2 meses e o paciente mandou mensagem dizendo que a cicatriz estava mais vermelha e coçando. De noite, antes de dormir, molha a cicatriz e passa gel de silicone. Ela vai hidratar a cicatriz e tende a dar uma melhorada no aspecto dela. Gel de silicone é quelocote. Se a cicatriz, além de vermelha, de grosseira, estiver escura, aí em vez de quelocote a gente usa secaderme, que tem um pouco de rosa mosqueta, tem clareador na forma. Risco aumentado de amaurose em preenchimento de A-frame. Cara, Michel, sendo honesto, nunca li nenhum artigo sobre isso, não, viu? Não é uma coisa que eu faço. Eu não faço preenchimento de A-frame, sabe? Alguma sugestão do que fazer que pode ser? Pô, já falei, né? Everson, boa noite. Às vezes eu vejo que mesmo após retirar as bolsas, um dia depois aparece uma bolsa novamente. Seria ainda a gordura que passa através da abertura do músculo e faz produção? Ah, o Everson, eu acho que é mais erro de avaliação, né? Durante a cirurgia, você tirou um pouco menos que deveria, sabe? Não é gordura nova que vai surgir depois, não. O bisturi que eu gosto é o EN. O Vitor já respondeu aí, ó. O EN HF 120 é o melhor disparado, tá? Isso, Dani, é esse aí mesmo, Secaderm. Esse é bem bom, mas sempre tem que molhar a pele antes. O gel de silicone, pele, todo produto desse que a gente usa para cicatriz, né? O que acredita ser que o silicone ele melhora a cicatriz porque ele mantém ela mais hidratada, né? Então, passa água na pele antes, depois, com a pele meio úmida, aplica o gel de silicone sobre a cicatriz. Em alguma hipótese, se faz abertura, sutura na abertura do orbicular depois de retirar as bolsas? Em nenhuma hipótese se faz isso, tá? Eu nunca ouvi falar disso. Nunca, 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 nunca. Mas nunca do vídeo do dermatologista. Mais alguma dúvida, galera? Pode perguntar, fica à vontade. Esses próximos 3 semanas, 3 turmas começando, né? 34, 35, 36. Vamos ver o que a vida nos mandou lá. Os que vão sobreviver. Fala, Vitor, tô cabeludo ainda não. Tem quantos dias? Tem 70 e poucos dias só. Tem uns cabelinhos já, mas nada grandes coisas. Valeu, Cíntia. Valeu, Thaís. Protetor solar recomenda com quantos dias? Ah, faz um teste. Com as 2 semanas, passa. Se não arder, pode usar. Alguma sugestão de castanhares em paciente homem com pouca sobrancelha? Muito difícil, né, Dani? Muito difícil. Esses pacientes que têm pouca, o ideal para o homem é fazer endoscopia, né? Só que recidiva demais, né? Cai muita cauda da sobrancelha de novo. Eu não reabordo nunca nem jamais com menos de 3 meses, tá? O ideal é 6 meses. Valeu, Vitor. Valeu, Jean. Até dia 29, Jean.
A Fernanda volta ano que vem. É, tem um monte voltando agora nessa turma 34, T5 e 36. Tem bastante gente fazendo, entre aspas, R2, né? Ou R5, não sei, porque já tinha feito 3 de dermato, de oftalmo, né? Galera, valeu então. Vamos mimir, né? Eu durmo cedo, viu, gente?